Olá, pessoal. Professor Gustavo Rezende por aqui e sejam bem-vindos ao canal da LavorSeg. A minha dica de hoje se refere à Portaria 12 de 1979, que estabelece alguns critérios para a caracterização do pagamento do adicional de insalubridade por agentes biológicos. Então, vamos dar uma olhada nessa portaria e ver o que ela estabelece para a gente. Bora lá! Pessoal, eu peguei de uma referência aqui da internet, a Portaria 12 de 79, mas é exatamente o mesmo texto que nós encontramos na publicação oficial do governo federal através da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Esse texto ele foi publicado no Diário Oficial de 23 de novembro de 79, mas o que eu quero chamar a atenção para essa Portaria 12, que ela alterou o texto do anexo 14 da NR15, tá? Então a portaria, na época, ela trouxe os parâmetros para a caracterização do adicional de insalubridade de grau máximo e grau médio para os agentes biológicos, sempre relembrando que, em nenhum momento, o anexo 14 da NR15, ele estabelece para a gente algum tipo de micro-organismo específico que dará ensejo ao pagamento do adicional de insalubridade. Isso não existe. Pode ser o Mycobacterium tuberculosis, pode ser o vírus da influenza, pode ser o vírus de Marburg, independente do tipo de agente etiológico, isso não diz respeito à caracterização do adicional de insalubridade. Determinado tipo de micro-organismo, ele vai causar uma determinada patologia, logo ele leva ao pagamento do adicional de insalubridade. Não. Isso não existe dentro do anexo 14. O que ele tem é um conjunto de atividades e exposições, e algumas dessas exposições estão atreladas aos micro-organismos infecto-contagiosos. Mas, se a gente for pegar uma definição de micro-organismo infecto-contagioso, a gente vai encontrar milhares de doenças que são transmitidas pelo ar, pelo contato dermal, ou então por algum vetor inanimado, como, por exemplo, água, alimento, etc., etc., ok? Mas o que eu quero chamar a atenção não é para isso, mas sim para o parágrafo único final aqui da portaria 12, que estabelece que o contato permanente com pacientes, animais ou material infecto-contagiante é o trabalho resultante da prestação de serviço contínuo e obrigatório, decorrente de exigência firmada no próprio contrato de trabalho, com exposição permanente aos agentes insalubres. E aí vem o X da questão: o que é um contato permanente? Nós sabemos que um parâmetro que informalmente ele continua sendo usado é a Portaria 3311 de 89, que foi revogada em 2010 por uma outra portaria, a 546. Entretanto, a Portaria 3311 de 89, ela servia como uma portaria orientativa para que os fiscais do trabalho pudessem estabelecer critérios de tempo de exposição baseando-se em alguns exemplos que essa portaria tinha. Mas como ela foi revogada, ela não pode juridicamente ser utilizada como instrumento legal, apesar de conhecer pessoas que fazem uso e até alguns magistrados que informalmente pedem isso, tá? Mas, enfim, isso já é uma outra questão. Então, quando nós pegamos o contrato de trabalho de uma pessoa da área da saúde e essa pessoa, ela tem nesse contrato que ela prestará serviços continuamente e de caráter obrigatório, tá? Com exposição a pacientes, ou seja, pacientes de uma forma geral, tá? Pacientes de uma forma geral. Vocês podem ver, pacientes, animais ou material infecto-contagiante. Não é e, tá? Cumulativo. É uma das condições que estão aí. Então, se houver o contato com pacientes, independente da patologia, ou então se você pega um profissional da área de veterinária, que tem contato permanente com animais, vamos pensar num médico veterinário, num auxiliar de veterinária, ou então a pessoa que tem contato com material infecto-contagiante, vamos pensar em pessoas que trabalhem no centro de materiais esterilizados de um hospital, onde elas vão fazer a limpeza dos instrumentos cirúrgicos que foram utilizados em determinados tipos de procedimento. Quando você caracteriza esse tipo de exposição,
conseguimos analisar, nesse tipo de contexto, que há um contato permanente, seja ele com pacientes, seja ele com animais, ou então com material infecto-contagiante, respectivamente, dentro do que eu falei agora. Então, cabe só adicional de insalubridade de acordo com o seu respectivo percentual, de 20% ou 40%. A portaria 12, meus caros, ela não é uma portaria definitiva que vem para solucionar os problemas. O nosso problema vai estar resolvido quando o anexo 14 da NR15 ele for alterado e nós tivermos um texto mais técnico e mais detalhado em termos de caracterização da insalubridade. Mas esse parâmetro contratual que nós temos na portaria 12 é um parâmetro que pode ser utilizado para que você possa tentar estabelecer um critério de referência para que seja caracterizado esse adicional. Tendo no contrato de trabalho a especificação de que a pessoa ela vai exercer serviços de atendimento assistencial, ou então você consegue obter informações referentes ao tipo de contato que ela tem com material infecto-contagiante, seja aquele retirado do próprio paciente ou a limpeza de resíduos, instrumentos cirúrgicos, como foi o caso que eu falei agora, ou então pensando no auxiliar de limpeza, que tem contato com material infecto-contagiante no hospital, onde ele faz a retirada do lixo hospitalar, que tem um acondicionamento específico apenas para ele, nós temos ali pelo menos alguns instrumentos a mais à nossa disposição para que essa caracterização seja feita. Como eu falei, não é algo definitivo que vai resolver os seus problemas 100%, mas com certeza já é um parâmetro que vai te dar mais base, ok? Espero que vocês tenham curtido essa dica e nós nos vemos na próxima. Um forte abraço a todos, pessoal. Até mais.